galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu parceiro, nós na aula passada Sidney fala corretamente, nós na aula passada trabalhamos o processo da introdução. Então, nós começamos a entender como é que funciona uma introdução da dissertação. E aí, eu mostrei a estrutura da dissertação, de cara, no iniciozinho, para você começar a perceber o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento e o que é uma conclusão. Até fizemos um esboço ali rapidinho de como é que seria o processo. Só que o nosso tempinho acabou, porque nós procuramos trabalhar sempre em 40 minutos, para você poder ter atenção. E agora, num próximo bloco, nós vamos trabalhar mais, para que você possa ficar mais antenado e preparado. Então, tranquilo, olha só. Parte 2, aqui a gente tem as expressões que nós trabalhamos na aula passada. E é o seguinte, na aula passada, nós começamos a brincar com isso daqui e começamos a trabalhar com um tema relacionado à violência. Hoje, nós já vamos trabalhar outros possíveis temas. Só que antes de começar a trabalhar outros possíveis temas, nós vamos entender o que eu posso e o que eu não posso fazer no meu texto como um todo. Não serve apenas para a introdução, serve para o texto como um todo. Porque eu disse a vocês, eu vou mostrar logo tudo, para que você comece a trabalhar. Porque quanto mais redações você fizer até o dia da prova, mais fera você vai ficar. Tranquilo? Então, olha só. Eu comecei a falar um pouquinho da apresentação visual na aula passada, mas foi um pouquinho. Agora a gente vai falar como um todo. Então, vou pontuar aqui cada elemento para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, olha só. Primeiro, centralize o título na linha que é a primeira linha, sem aspas e sem grifo. O título pode apresentar interrogação desde que o texto responda à pergunta. Então, olha só. Eu tenho aqui o espaço, as linhas pautadas. Beleza. Como é que você vai produzir esse texto? Aquela folha que você vai entregar. Caneta azul ou preta. Melhor ficar logo com a caneta preta e pronto. Tem de se preparar no dia anterior ou já deixar muito tempo preparado. Não vai me dar um mole de chegar atrasado lá para poder fazer a prova do Enem, beleza? Então, você tem de estar lá com o teu estojinho tudo bonitinho, tudo preparado. Aí, se for o caso de produzir um título, você vai colocá-lo aqui, ó, centralizado. Não vai fazer o que você tem o hábito de fazer no seu computador, quando você quer destacar uma palavra. Aí você coloca em negrito, em itálico e sublinhado. Está errado, porque se você fosse apresentar isso na faculdade, o camarada já ia te dar um esporro. Você só pode utilizar uma forma de destaque no texto. E a forma de destacar o título é centralizá-lo. Já mostrou que é o título. Ah, professor, mas onde eu vou colocar o texto agora? Eu vou pular uma linha, duas linhas? Antigamente, no pré-vestibular, os professores aconselhavam ao aluno pular de uma a duas linhas, porque era bonito. Só que a coisa mudou. Então, hoje em dia, o que eu vou fazer? Logo embaixo, na linha abaixo, eu já começo o meu texto. Sabe por quê? Porque esse título ele também conta como linha. E é o seguinte, meu parceiro, você gira no universo de 20 a 30 linhas. No universo de 20 a 30 linhas. E aí eu te digo, é normal você receber uma pontuação quando você escreve até menos. Por exemplo, se a gente fosse comparar uma outra banca, uma banca de concurso público e a banca do Enem, o que aconteceria? Se você produzisse num concurso público 8 linhas, meu parceiro, o camarada não ia nem olhar, é 0 com certeza. No Enem, 8, 9, 10 linhas, você ainda vai ganhar uma pontuação. Então, ó, levanta as mãos para o céu,
porque está tudo bem para o teu lado. Agora, o normal é o camarada, quando ele delimita isso daqui, ó, ele começar a descontar tanto para as linhas a menos quanto para as linhas a mais. É normal o camarada aceitar até 3 linhas a menos e até 3 linhas a mais. Isso é o normal. Então, o negócio é o seguinte, você tem que começar a produzir, a treinar a partir de agora. Você sabe que vai ser pontuado diante de 8 linhas ou mais, mas você vai ter de ficar dentro desse universo. Agora é o seguinte, quando você produz menos, ele vai descontando, vai tirando ponto, geralmente meio ponto por cada linha a menos. E aí, olha só o perigo que você está correndo. Agora, quando você produz mais, ainda é pior. Lembra que eu disse que a gente não deve escrever demais para poder ter um bom texto? O negócio é o seguinte, se você produz 3 linhas a mais nesse texto, além dele descontar pelo menos meio ponto em cada linha, 1,5 ponto, ele simplesmente vai parar de ler na linha 30. Então, imagina o seguinte, você realmente produziu 30 linhas. Mas tem um título, 31 linhas. Ah, professor, então, só perdi ali meio ponto. Não, você não perdeu só meio ponto. Ele vai parar de ler a sua redação exatamente na linha 30. Ele vai desconsiderar a linha 31. E com certeza você vai perder e muito em coesão e coerência. Então, meu parceiro, fica antenado nisso. Aí é o seguinte, esse título você vai escrever de 1 a 4 palavras apenas. E como é que vai funcionar? Somente a primeira letra deste título é obrigatoriamente em maiúscula. Mais nada. E você não vai destacar, não vai colocar entre aspas, não vai colocar parênteses, nem nada. Você viu que no nosso material fala da interrogação. Eu posso ter uma interrogação no título? Na verdade, você pode ter uma interrogação em qualquer local do texto, desde que você responda esta pergunta. Aliás, qualquer local não. Tem um local em que você não pode ter uma pergunta, que é a conclusão. Você não pode finalizar a sua prova com uma interrogação. Lá no final do texto, nossa, como nossa sociedade, aonde nossa sociedade vai parar? Isso não pode fazer. Então, colocar lá um ponto de interrogação. Afinal de contas, quem é que vai responder? O avaliador, por acaso? Não. Então, qualquer pergunta que você venha fazer, você mesmo responda. Tranquilo? Então, acho que em relação a título, já está tranquilo. Vamos para o nosso segundo tópico aí para poder entender. Aqui, ó, faça parágrafos distando mais ou menos 2 centímetros da margem e mantenha-os alinhados. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Tá vendo aqui o espacinho de linhas pautadas que nós trabalhamos e eu marquei aqui para você começar o texto. Então, cada parágrafo que você venha produzir, normalmente você vai ter de 4 até 6 parágrafos numa redação do Enem. Então, 4, 5 ou 6 parágrafos. Esse é o normal. Menos não e mais também não. Aí você vai produzir o segundo, o terceiro e por aí vai. Tem de estar, ó, num padrão de alinhamento. Porque você tem de mostrar para o avaliador que está constituindo um parágrafo. Porque se você não mostrar, ele vai entender que você deu continuidade. Então, provavelmente, ele vai contar 8, 9, 10, 11, 12 linhas, 13 linhas, 14 linhas. E se você fizer isso, você também está errando pela paragrafação. É também uma quebra de ritmo. Então, tem de ficar bem pontuado. Eu costumo dizer o seguinte, se for homem, coloca um polegar. E se for mulher, se for menina, coloca 2 dedinhos. Porque, por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu, lá na posição de professor, no início, lá no tablado, tenho de olhar para quem está sentado lá no final da sala e enxergar que foram constituídos parágrafos, tá? Não dê esse mole, é uma questão de apresentação. Por exemplo, quando você vai a uma boate, conhecer alguém, ou a um local, especificamente para conhecer alguém, é óbvio que o conteúdo vai contar, você tem que ser uma pessoa que tenha um bom papo, seja inteligente, tenha conteúdo, né, de certa forma. Agora, a apresentação visual conta, né? Se você chegar lá todo sujo, maltrapilho, fedendo, duvido que a pessoa vá se interessar num primeiro momento. Então, a redação, ela tem de estar bem apresentada, tá? Então, vamos lá, ó. Agora aqui, ó.
Não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. Meu parceiro, o camarada costuma fazer assim, ó. Tá aqui o nosso texto. Aí tem aquela famosa onda no mar, da musiquinha do Lulu Santos. O camarada faz mais ou menos assim, ó. Ora ele vai até o final, ora ele não vai, ora ele vem até o meio, ora ele vai. Nossa, fica horroroso. E quando ele vem para cá também, às vezes não atinge, começa em qualquer local. Meu parceiro, você tem de começar o texto na margem esquerda, a não ser que seja uma constituição de parágrafo, e ir até o final da margem direita. Afinal de contas, o texto ele é cursivo, ele segue uma linha em direção ao infinito. Se eu não tivesse essas linhas pautadas, eu estaria escrevendo, ó, até finalizar. Então, por isso que eu tenho de ir até o final da linha, até o final da margem, e quando for iniciar na outra linha, também continuar no início da margem. É porque é como se eu estivesse, ó, dando continuidade nesse texto. Caso eu não faça isso, eu serei apenado com certeza, tá? Olha aí a quarta situação. Evite rasuras e borrões. Caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Então, imagina o seguinte. Lembra daquela máxima que eu disse a vocês no início da aula de dissertação, na primeira parte? Então, se você não sabe escrever uma palavra, dentre duas palavras difíceis, escolha sempre o quê? A mais simples. Agora, chegou lá, não sabe escrever a palavra, meu parceiro, não vai dar mole, escolha um sinônimo. Ah, professor, mas eu sabia escrever e dei mole. Então, por exemplo, o camarada veio escrever a palavra casa e aí, sei lá, de repente pela sonoridade escreveu com um Z. Você não vai poder fazer isso daqui que a gente fazia na época da escola. Isso aqui é um borrão, isso aqui é horroroso, isso é uma rasura. Você com certeza será apenado. Agora, muito aluno faz isso, ó, achando que está fazendo bonito. Ele dá um risco simples e coloca entre parênteses, para poder destacar que é um erro. Meu parceiro, não faça isso. A única forma que você tem é fazer um risco simples. Lembra que eu disse? Você só tem uma possibilidade de destacar os termos? Também para o erro funciona da mesma forma. Então aqui, ó, destaquei, e aí o que eu vou fazer? Ao lado eu escrevo corretamente. E professor, e se eu der o azar de só perceber o erro na hora que eu fui entregar o meu texto? O que eu posso fazer se não tem espaço? Por exemplo, casa bonita, né? O camarada botou aqui, sei lá, foi isso. Foi esse exemplo que me veio à mente agora. Aí, ele vai destacar com um risco simples e há a possibilidade de escrever acima. Só que isso daqui é um caso remoto, você vai fazer em última, né, instância. Porque o ideal é você não ficar toda hora destacando que está errado. É para isso que tem o quê? O rascunho. Mas se necessário for, não é o menor problema. E só pode usar isso mesmo, gente. Antigamente, na escola, trabalhava-se também a redação oficial, que é algo que cai hoje em dia em concursos públicos. Então tinha uma estrutura, que era a estrutura do digo, que a gente às vezes fala, né? No dia a dia, na fala, a gente fala, ah, falei um negócio, errei, aí eu digo assim, minto. Ou então, digo, não, digo. Então, uma vez, num vestibular, num pré-vestibular que eu trabalhava, o camarada foi escrever, sei lá, foi escrever a palavra casa, escreveu errado. Aí ele foi corrigir este erro, e ele colocou assim, ó, digo. Ele foi botar digo para colocar corretamente, não posso. Só que ele ainda fez pior. Na hora que ele foi escrever digo, ele escreveu dago. E ele falou, caramba, o que eu faço agora? Aí ele foi e utilizou assim, ó, onde, digo, dago, digo. Porra, ele tava de sacanagem. Sabe qual foi o apelido desse moleque durante o ano inteiro? Digo. Porra, não tinha como, né, parceiro? O ano inteiro o apelido do moleque Digo. Então, parceiro, para evitar um erro, só o risco simples, tá? Ideal colocar do lado. Se não tiver a possibilidade de colocar do lado, pode colocar acima também. Mas é evitar isso ao máximo. É para isso que tem um rascunho, é para isso que você vai fazer a revisão daquele teu texto, tá? Continuando aqui. Apresente letra legível,
tanto de forma quanto cursiva. Então é o seguinte, meu parceiro, quando a gente fala em letra, nós temos 3 tipos de letras, basicamente. Nós temos a letra cursiva, nós temos a letra bastão e nós temos a letra de forma. Em vestibular, não há uma escolha própria, específica. Ah, professor, eu só escrevo com letra de forma. Se eu não escrever com letra de forma, estou zerado? Não, não tem o menor problema. O Enem vai aceitar. Você pode escrever com a letra cursiva, que é a famosa letra que dá a mãozinha, né? Você pode escrever com a letra bastão, que eu quase não consegui fazer aqui, e você pode escrever com a letra de forma. Agora, o que você não pode fazer? Você não pode misturar, sair misturando. Você tem que tomar cuidado. Por exemplo, geralmente pessoas indecisas, elas têm o hábito de misturar as letras. Eu misturo o tempo todo quando estou escrevendo. Agora, você está prestando um concurso, e no concurso você tem de se policiar. Então, você não pode fazer assim, ó, por exemplo. Ah, professor, mas eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Pelo amor de Deus, meu parceiro, tu não consegue se concentrar e fazer assim, ó. Consegue, não consegue? Então, não dá o mole de misturar. Agora, se você só escreve com letra de forma, não há o menor problema. Sabe por quê? A única coisa que você deve fazer ao escolher o tipo de letra é diferenciar bem as maiúsculas das minúsculas. O cara que está corrigindo a tua redação, ele não quer que você obrigatoriamente faça a letra cursiva. Ele quer entender. Não há a menor necessidade. Então, você vai fazer e vai diferenciar bem as minúsculas das maiúsculas. Isso em qualquer tipo de letra que você venha escolher, tá? Agora, ó, evite exceder, como eu já havia dito, o número de linhas pautadas ou pedidas como limites máximos e mínimos. Gente, eu já vi cada situação. Tem gente que pega e olha que está ali pautada. Escreve lá no final, vire. E vira mesmo. E ele continua escrevendo. Às vezes ele coloca 60, 70 linhas. Porque por algum motivo o camarada se empolgou. Pelo amor de Deus, você vai gerar dentro daquele universo que vai pedir no caderno de resposta, no caderno de questões, no caderno de redação. Tranquilo? Agora aqui, ó. 8. Escreva apenas com caneta preta ou azul. O rascunho ou o esboço das ideias podem ser feitos a lápis e rasurados. O texto não será corrigido em caso de utilização de lápis ou caneta vermelha, verde, etc., na redação definitiva. O negócio é o seguinte, meu parceiro. Você tem 2 folhas, uma de rascunho e uma definitiva. A de rascunho você pode fazer o que quiser, até fazer um aviãozinho e jogar no lixo. Agora, a folha definitiva tem de ser a caneta azul ou preta, preferencialmente que seja preta. E você tem de se preparar antes. Agora, se não entregar essa folhinha, 0. Se entregar lápis, 0. Se entregar caneta vermelha, 0. Quer um zerão bonito? Não quer, né? Olha aqui a próxima. Faça a redação com 4 parágrafos no mínimo e 6 parágrafos no máximo. O ideal é que o texto tenha 5 parágrafos. E é o seguinte, o ideal, quando você tem calma, quando você está tranquilo, mas quando você não tem tempo, eu, Sidney, te digo, o melhor é até fazer 4 parágrafos, porque você vai ser mais objetivo, vai ser mais rápido, você vai conseguir fazer essa redação em 40, 50 minutos, no máximo estourando 1 hora, você não vai perder o tempo todo fazendo aquela redação. O ideal, gente, é fazer a redação o mais rápido possível, e é para isso que nós estamos treinando, tranquilo? Então, beleza. Agora, a gente vai ver o que deve ser evitado numa dissertação. Eu já aprendi o que tem ali como a apresentação. Agora, o que eu vou evitar. E aqui não tem mais lenda urbana. Isso aqui é certo mesmo. Então, olha só. Ao terminar o texto, não autografe, nem coloque nada que possa identificar sua redação. Isso é 0. Só para citar como exemplo, eu já citei na outra aula, um vestibular, se eu não me engano, de 2009 da UERJ, apresentou várias e várias notas 0. Vamos entender o que aconteceu. Não foi só bobeira, não. Foi pela estrutura que o camarada pediu. Ele pediu uma carta argumentativa. Se eu não me engano, ele falou das mazelas na cidade, buracos na rua, coisa e tal, e pediu para o camarada escrever uma carta argumentativa para o prefeito. Então, qual era a estrutura de uma carta? Qual é a estrutura de uma carta? Eu tenho um local e data,
Então, aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, vírgula, sei lá que dia que a gente está hoje, 3 de de fevereiro de 2015, local e data. Aí depois, o que eu faço? Eu coloco o vocativo. Por exemplo, prezado prefeito, vírgula. Aí agora o que eu faço? Eu faço o texto. O texto que foi pedido foi o texto da estrutura argumentativa, exatamente igual a gente vai fazer aqui sempre. Então, sabe-se que, é notório que, papapá, e por aí vai, vou colocar a introdução, desenvolvimento, a conclusão, e depois o que tinha? Tinha despedida, já que eu estava mandando para o prefeito, eu tenho normalmente 2 tipos de fechos, atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente, eu mando para pessoas iguais ou inferiores a mim, e respeitosamente eu mando para autoridades superiores. Se eu estou mandando para o prefeito, eu mando um respeitosamente. Vírgula, e aí tem o quê? A despedida. Não, essa é a despedida. Aí tinha o quê? A assinatura. E aí na assinatura, o que era para o camarada ter feito? Fulano de tal. E pronto. O que muita gente fez? Colocou o próprio nome. Ah, professor, mas e se o meu nome é Pedro e eu coloco João? Porra, o cara não está vendo, meu irmão. O cara não está vendo, ele só tem um número ali. Então ele vai pensar que você é João e ele vai te eliminar. Então foi isso que aconteceu. Eu não posso deixar de nenhuma forma algum tipo de identificação, tá? Chegar lá e colocar fazer uma rubrica, não. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Terminou o texto e vai embora, tá? Só faço o que for pedido. Agora aqui, ó. Prefira usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos. Meu parceiro, mal está dominando a língua portuguesa, vai querer falar em inglês igual o comendador lá da novela? Pelo amor de Deus, não dá mole não, tá? Você tem que ser objetivo, simples. Então não fica utilizando expressões, talvez, que você até domine muito bem, mas que não são o caso, porque você está fazendo uma redação na língua portuguesa, tá? Terceiro caso aqui, ó, não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas. Aquelas famosas frases, né, do caminhão, da boleia do caminhão, Deus ajuda quem cedo madruga, a tua inveja é a gasolina do meu sucesso. Pelo amor de Deus, né? Não vai dar esse mole não, porque vai ficar ridículo, tá? Então, ó, 4, jamais use a primeira pessoa do singular. E é o seguinte... Há até uma possibilidade de, em pouco tempo, isso ser aceito e até ser pontuado. Antigamente, era 0 total. Mas é o seguinte, meu parceiro, eu não mexo em time que está ganhando. Eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de falar na terceira pessoa do singular ou então na terceira pessoa do plural. Por exemplo, eu posso dizer, observa-se ou observamos. Como assim, Sidney? Vamos lá. Ali é a defesa de uma tese, de uma opinião. E de quem é essa opinião? Só pode ser sua, meu filho. Então, é por isso que é redundante eu falar em primeira pessoa. Eu falar, eu acho, eu falar na minha opinião. Porque esta opinião só pode ser de quem, figura? Só pode ser sua. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou sendo redundante. E o ideal é eu me distanciar do texto, é eu ser o mais objetivo possível. Então, por isso, eu prefiro sempre falar em terceira pessoa do singular. Então, observa-se, percebe-se, analisa-se e por aí vai. Mas é permitido também falar em primeira pessoa do plural? Claro! Você aqui não está se direcionando, não está se colocando de forma direta, está se colocando de certa forma de forma indireta. Por quê? Porque você está trabalhando algum assunto vigente da sociedade e você é ou não é um cidadão. Então você pode falar, observamos, analisamos, precisamos e por aí vai. Agora é o seguinte, o ideal é escolher um, abraçar e ir embora. Não vou ficar misturando os dois o tempo todo, porque deste jeito você pode ser até apenado, tá? Então, escolheu um, vá
embora com Deus que tudo vai dar certo, tá? Mas não coloque na minha opinião, eu acho, eu penso e por aí vai, tá? Olha aqui, ó. Ponto 5. Evite usar palavras como coisa, algo, por ler em sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, item, por aí vai. Gente, de todos esses elementos aqui, o pior é a palavra coisa. Parece que nós, professores de língua portuguesa, somos treinados para visualizar essa palavra de cara. Então é o seguinte, quando o camarada coloca a palavra coisa, isso é muito vago. O que é coisa? Pode ser tudo, como pode não ser nada. Então, meu parceiro, você não vai nunca mais colocar o quê? A palavra coisa. Porque pode ter certeza, se você colocar uma vez que seja, o avaliador, ele vai ver. E tem aluno que às vezes ele é repetitivo na palavra coisa. Porque quando a gente está no dia a dia conversando, a gente acaba falando muito a palavra coisa. Então o camarada coloca 10, 15 vezes a palavra coisa. Além de colocar uma palavra que não deve ser colocada, ele ainda repete. Então, pelo amor de Deus, não vai dar esse mole, tá? Então, começou a perceber que tem a palavra coisa? Lembra da frase do Drummond? Escrever bem é cortar palavras? Então, corta a palavra coisa e escolha outra. Tranquilo? Olha aqui, ó. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. O negócio é o seguinte, meu parceiro. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo, que ninguém vai estranhar. Agora, se eu repito na escrita, eu demonstro isso mesmo. Pobreza de vocabulário. E o avaliador, ele vai te derrubar. Então, é para isso que eu tenho um esboço ali, é para isso que eu tenho a folha de rascunho, para tentar evitar essa repetição. Então, você vai fazer a leitura ali em voz alta, vai perceber tudo que está repetitivo, vai cortar, aparar as arestas e colocar o texto principal sem essa repetição. Tranquilo? Agora, vem comigo. Olha o próximo ponto. Só cite exemplos de domínio público, sem narrar seu desenrolar. Faça uma breve menção. Por exemplo, aconteceu o caso da chapa lá do vice que caiu do avião, o Eduardo Campos. Então, você vai citar isso daí, mas não vai ficar falando tudo, que a vizinha falou, que achou não sei o quê. Você vai falar, por exemplo, do Lula, ou da Dilma, ou, sei lá, do Ronaldo Fenômeno, alguém que seja de domínio o quê? Público. Vai mencionar, não vai ficar narrando todo o seu desenrolar. E, pelo amor de Deus, jamais fale de alguém que não seja de domínio público. Uma vez eu peguei uma redação que era sobre o processo do pré-sal. Então, estava trabalhando essa relação da Petrobras, né, a parte do petróleo. E eu lembro porque foi uma mulher que fez a redação, então eu lembro que foi ela, né? Então, ela falou sobre o filho da vizinha. Eu até me lembro como se fosse ontem. Era a plataforma P16. Aí ela disse que o rapaz ficava 15 dias na plataforma, 15 dias em casa. E quando ele ficava 15 dias na plataforma, a namorada dele botava galho com o rapaz da academia. Pô, pelo amor de Deus, por que o avaliador quer saber um negócio desse? Não faz o menor sentido. O que isso interfere no processo do petróleo, do pré-sal? Pelo amor de Deus, então não interessa a ninguém algo do seu vizinho, da sua tia, do seu cachorrinho. Só fale se for alguém de domínio público. Até porque você pode utilizar isso daqui para dar respaldo na argumentação. Por exemplo, citar um pensamento de uma autoridade na área. Aí sim, beleza, tá bacana. Agora, o meu tio sempre dizia. Porra, pelo amor de Deus, hein, não vai dar esse mole, tá? Agora aqui, ó. Ponto 8. A emoção não pode perpassar nem mesmo num adjetivo empregado no texto. Atenção à imparcialidade. Está falando de violência. Eu sou esquerda, Sidney. O policial para mim é um porco fardado. Tem mais é que morrer. Pô, tu não vai botar isso no texto, pelo amor de Deus. Sidney, eu sou criado igual macho desde criancinha. Viado para mim tem que morrer. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tu não vai botar isso no texto. Sidney, eu sou gay e eu quero mais é que os héteros se explodam. Pelo amor de Deus, você também não vai fazer isso. Sidney, então não posso xingar ninguém. Não, porque você não pode ferir os direitos humanos.
Então, pelo amor de Deus, você tem de respeitar o próximo. Tranquilo? Então, ó, nada de ficar xingando na redação, tá? Tô falando isso, às vezes você está até estranhando, mas é coisa comum de acontecer. Haja vista o vestibular de 2014. Você acha que teve tanto zero por causa de quê? Foram por conta de coisas assim. O camarada que xinga, o camarada que fala besteira, o camarada que é preconceituoso, isso acarreta o zero. Tranquilo? Agora aqui, ó, ponto 9. Evite o uso de etc. e jamais abrevie palavras. Se liga só, meu parceiro. A expressão etc. ela é uma abreviação de uma expressão latina que significa etc. ou etc. Tanto faz. Se a gente for avaliar isso daqui na íntegra, o que significa? Esse et significa e, o adjetivo, a conjunção e, que indica soma, e cetera, quetera, significa outros, entre outros. É por isso que quando a gente está trabalhando uma estrutura em que eu até coloco o etc., porque como eu disse a vocês, cada tipo de texto é um contrato de comunicação. Eu normalmente não coloco a vírgula antes do etc. Afinal de contas, esse et já é como se fosse um e, já indica a soma. Mas se você parar para analisar, a maioria dos textos tem. Na própria gramática do Bechara tem lá. Talvez não tenha sido nem ele, talvez tenha sido o revisor que colocou por algum motivo, não sei. Agora, na nossa redação do Enem, eu não vou escrever etc. Se tiver necessidade, eu não preciso colocar entre outros. Eu coloco entre outros. Então é o seguinte, estou ali, elencando, tem uma lista. Então, sei lá, banana, melão, melancia, vírgula, entre outros. Não há o menor problema. Entre outras, não há o menor problema. Agora, não há necessidade, muitas das vezes. Às vezes a gente pensa, eu tenho que colocar etc. Só se realmente tiver um algo a mais. Se não tiver, não tem porquê. Então, se tiver a necessidade de colocar etc., não vá colocar o etc. Você vai colocar entre outros ou entre outras. Vai depender da concordância, tá? Beleza. E agora, ó. Não analisar assuntos polêmicos sobre apenas um dos lados da questão. Então, se liga só, meu parceiro. Lembra da estrutura que a gente apresentou na aula passada? Vou apresentar a mesma estrutura para você aqui agora. Bota aqui, ó. Sabe-se que. E aqui eu vou botar dentre tantos motivos relevantes, vírgula, destacam-se. 2 pontos. Imagina o seguinte, imagina que o camarada pede para você falar da relação homoafetiva, de casamento de casais do mesmo sexo, do aborto, da pena de morte. Olha o que eu vou fazer. Sempre em temas polêmicos vai facilitar. Ó, eu boto assim, ó. Sabe-se que o aborto provoca divergência de opiniões, vírgula, principalmente entre os conservadores. Poderia ter colocado religiosos, por aí vai. Cara, veja, cabe ou não cabe colocar aqui, sabe-se que a relação de casais do mesmo sexo, a relação homoafetiva provoca divergência de opiniões, principalmente entre os conservadores, principalmente entre os religiosos. Cabe ou não cabe? Pena de morte. Sabe-se que a pena de morte provoca divergência de opiniões, principalmente entre os conservadores, principalmente entre os religiosos. Então, meu parceiro, desta forma, o que você está fazendo? Você está mostrando que não só tem um ângulo, não só tem uma análise, você tem os prós
e os contras, os aspectos positivos e os aspectos negativos. E aí o que eu faço aqui, ó? Já que finalizou aqui o meu tópico frasal, eu coloco, ó, dentre tantos fatores ou motivos relevantes, vírgula, destacam-se 2 pontos. Meu parceiro, aqui é o seguinte, essa vírgula ela é obrigatória, porque é uma estrutura deslocada. Esses 2 pontos aqui, ele é facultativo, mas se eu coloco, eu mostro para o avaliador que eu tenho uma noção de pontuação, tranquilo? Agora, se eu continuar, já que eu mostrei que provoca divergência de opiniões, eu posso colocar aqui, ó, os aspectos positivos e os negativos. Tá vendo? E aí o que eu faço? No parágrafo de desenvolvimento, no primeiro eu falo dos aspectos positivos, no segundo, dos aspectos negativos. Depois, quando eu for falar da conclusão, vou fazer uma retomada da introdução e uma síntese do tema. Ah, professor, mas eles pedem para eu pontuar, para eu dar a minha posição, para eu, de certa forma, resolver aquilo dali. E aí você mostra, de acordo com a tua perspectiva ou com a tua crença, que, de repente, o aborto será necessário em alguns casos e por aí vai, mas isso daqui depende de quem? Depende de você. Então, no decorrer das nossas aulas, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar erros comuns nas estruturas. As passagens de uma linha para outra, nós vamos começar a trabalhar erros de translineação, aspectos gramaticais, vamos começar a entrar na microestrutura, tá? Então, gente, basicamente, você já sabe produzir uma introdução. Depois, nas próximas aulas do desenvolvimento, da conclusão, a gente vai trabalhar isso daqui ainda mais e você vai ficar mais fera ainda. Agora, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem aí para você de um médico muito importante, do Dr. House. Meu parceiro, você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Então eu já vi diversas vezes o camarada já ir derrotado. Ah, eu vou competir com um maluco que estuda no São Bento, no Santo Inácio? Ah, não dá pra mim não. Ah, eu vou tentar fazer uma prova para fazer direito? Não, não dá não. Pô, meu irmão, você já está derrotado se você pensa assim. Ah, eu fiz um vestibular e não passei, vou desistir. Meu parceiro, você não é derrotado quando perde. A derrota é importante para o crescimento. É importante errar, é importante perder, porque assim você cresce. Agora, derrotado mesmo, você só é quando desiste. Então, você não pode desistir não, tá? E é para isso que a gente está aqui, meu parceiro. Não esquece não, avalia, porque o teu retorno, o teu feedback é sempre importante para a gente saber, né, se a coisa está indo bem ou não está indo. Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, que a gente vai trocar uma ideia, tranquilo? Então é isso daí. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.